Vocês avisam aí se tiver alguma coisa. Tá ok, agora pronto. Melhorou. Bora lá, seguindo. Jones Manuel, resposta 4 minutos. Gente, como vocês podem ver, Eduardo Moura não fala de Pernambuco, não tem proposta, não tem ideia, fica tentando me atacar, falar e você compra dinheiro, você... Meu Deus do céu. Vamos lá, gente. Pernambuco tem 40% de pessoas na pobreza e 6% na pobreza extrema. Como eu já falei, nós temos o segundo maior índice de desemprego do Brasil. Índice de Gini, de desigualdade de Pernambuco é o pior do Nordeste. Pior que Alagoas, pior que Rio Grande do Norte. Recife é a segunda capital mais desigual desse país. A gente tem 1 milhão de pernambucanos que estão passando fome. E aí, veja, Pernambuco, por exemplo, a reforma agrária parou em Pernambuco. A Zona da Mata, segundo dados da CPT, Comissão Pastoral da Terra, concentra os conflitos fundiários em Pernambuco. Em 2025, mais de 28 mil pessoas foram afetadas por conflitos fundiários no nosso estado. E aí, repare, veja que coisa dramática. A Zona da Mata Sul e Norte, é a região sucro-alcooleira de Pernambuco, né, que concentra cana-de-açúcar. Estamos falando de uma monocultura de baixa produtividade, sem tecnologia, com péssimas condições de trabalho, com vários casos de trabalho análogo à escravidão, em que, inclusive, a tendência são os trabalhadores não terem nem sequer um ensino fundamental completo. Uma das propostas que a gente defende em Pernambuco, e enquanto deputado federal, chegando lá no Congresso, a gente vai atuar, é a defesa da reforma agrária em Pernambuco, transformando radicalmente a situação da Zona da Mata. Palmares, por exemplo, a economia de Palmares é uma economia canavieira desde a época do Brasil Colônia. São mais de 400 anos de canaviais. Canaviais que não pagam imposto, que não geram emprego, que não geram tecnologia e estão em péssimas condições para os trabalhadores e trabalhadoras. Os dados disponíveis mostram que 50% dos latifúndios da cana-de-açúcar são improdutivos em Pernambuco, deveriam e poderiam ser tomados para a reforma agrária, né? Desapropriados pelo INCRA para a reforma agrária, fazendo com que aumentasse a produção de alimentos, fortalecendo a agricultura familiar, criando iniciativas de ecoturismo, fortalecendo a recomposição de biomas. Veja, é fundamental a defesa da reforma agrária, barateamento e preços dos alimentos. Em 2022, quando eu fui candidato ao governo do estado de Pernambuco, eu defendi uma proposta da gente criar uma rede de restaurantes populares em todas as cidades de Pernambuco, acima de 50 mil habitantes, para combater a fome, para gerar emprego. E restaurantes populares comprando alimento da agricultura familiar, Gabriel. Alimentos saudáveis, baseados na agroecologia, sem veneno. E pensando, inclusive, a mecanização do campo. Porque qual é um dos grandes problemas da agricultura familiar em Pernambuco? Ela é muito pouco mecanizada, a produtividade é baixa. Só 3% da agricultura familiar do Nordeste é mecanizada. Então a gente precisa de apoio técnico e as universidades estão aí para isso, para serem mobilizadas, como a Universidade Federal Rural. Mecanização, crédito, garantia de acesso ao mercado, melhoria nas estradas, fortalecimento dos mercados públicos. O mercado público do Cabo Santo Agostinho, pelo amor de Deus, é uma situação extremamente precária. Garantir compras governamentais, garantir que a merenda, por exemplo, de fato, venha da agricultura familiar, de comida saudável para enfrentar a fome, para enfrentar as desigualdades, para combater a situação de miséria e de pobreza que a gente vê em Pernambuco. E não só isso. Fortalecimento de serviços públicos. Ele tirou onda ali falando de tarifa zero. Sim, gente, eu defendo tarifa zero. Já a gente entra no transporte, mas veja, o governo do estado de Pernambuco todo ano destina 360 milhões de reais para as empresas de ônibus por esse serviço caro, lotado e ruim. Você acha que esse dinheiro está sendo bem gasto? E por que não tarifa zero a partir de uma empresa pública e estatal? Por fim, o Farol Brasil, o meu canal de notícias, todos os trabalhadores recebem os direitos trabalhistas, 13º, férias, descanso, licença, tudo certinho. Ninguém nunca me processou, não respondo o processo na justiça. Ele falou assim, não, mas o salário de vereador não é 23 mil não, é só 17. É mesmo, Eduardo? É por isso que tu não pagou a trabalhadora? Paga, checheiro. E quem não sabe o que é checheiro? Checheiro é quem não paga suas dívidas, gente, pra quem não é de Pernambuco. Eduardo. Baixei. Réplica de Eduardo, 3 minutos. 3 minutos? Isso. Tá. Ele tava falando de quê mesmo? Deu tempo aí da resposta. É, tá. É porque eu acho que ele falou tanta coisa. Agora ele falou uma coisa que me chamou a atenção, que foi... Como foi? Eduardo não fala de Pernambuco. Quem falou da minha vida pessoal foi ele. Quem falou de Raquel Lira foi você. Quem falou de Partido Novo em Brasília foi você. A sua tática, Jonas, ela é muito fraca. Porque você faz o seguinte, você não responde as perguntas, depois diz que o seu debatedor é que não responde as perguntas, aí faz a sua aulinha de 4ª série para os seus seguidores que são de 2ª série. Então, a sua tática ela é muito fraca, ela é muito fácil.
Eu tirei você do sério aqui em 2 segundos que eu cheguei. Depois mudei minha tática de comunicação. Tirei você do sério de novo. Agora tu tá aí o tempo todo olhando o teu celular. Chega a ser ridículo, assim. Pra ver se a assessoria vai falar alguma coisa pra tu dizer. Tu depende de outras pessoas pra falar alguma coisa que preste. Eu não, parceiro. Eu tô vendo aqui vídeo de cachorrinho falando com minha mãe. Acabei de tirar uma selfie aqui pra minha mãe, linda, por sinal. A selfie e minha mãe. Minha mãe é mais linda do que eu, obviamente. Então, irmão, quando tu fala de emprego, tu tem que entender que é preciso ter um empregador. E quando tu fala de emprego e fala de empregador, tu vai de encontro à tua própria fala, que é uma asneira, de que o patrão tem que morrer. Tu é o cara que vai para a rede social para falar coisas que são completamente diferentes do que o mundo ao teu redor acontece. Eu acho que você devia fazer um diagnóstico, fazer um teste de esquizofrenia. Eu acho que você tem traços. Eu acho. Eu tenho TDAH. E é tranquilo isso. Eu não vejo problema. Mas eu acho que você devia fazer um teste de esquizofrenia. O problema é que essa tua esquizofrenia não vai te levar para canto nenhum comigo, tá? Com relação a Pernambuco, a emprego, a primeira coisa que tem que acontecer em Pernambuco para ter emprego, Jones, é você entender que sem um empresário não há emprego. Sem quem empregue não há emprego. Eu quero mais é que seu Petribu seja trilionário, desde que ele contrate mais gente. Aí eu vou lhe dizer, eu tenho uma política e um projeto já para isso. Não sei como é que você vai fazer isso, você não respondeu até agora, não sabe nem qual é a verba de gabinete do deputado federal. Para mim é o seguinte, redução de imposto para a empresa em contrapartida à contratação de funcionários. Então a empresa paga X de imposto, ela vai pagar X menos um pouquinho para cada funcionário que ela contratar. Isso aumenta emprego, isso gera emprego e isso ajuda a quantidade de impostos absurdos do verdadeiro ladrão que é o Estado enquanto poder que rouba os empresários. O que é que você acha dessa proposta, Jones? Tempo, Jones Manuel, 2 minutos para pergunta. Gente, vamos lá. Primeiro, esquizofrenia não é brincadeira, não é forma de ataque, não é para se usar assim, né? Inclusive, uma saudação para todos os psicólogos e psicólogas de Pernambuco que tocam a luta antimanicomial, a luta contra as OS, que defendem os princípios da reforma antimanicomial e um atendimento de saúde mental no SUS humanizado e não essas coisas fundamentalistas, reacionárias que a gente vê nas comunidades terapêuticas. Isso por um lado. Por outro lado, e aí eu vou formular a minha pergunta. Eduardo, o que é que você defende para a situação dos trabalhadores da fruticultura irrigada do Sertão do São Francisco? Né? Na tréplica eu desenvolvo qual é a situação, imagino que você não conheça, mas essa é a pergunta. Qual é a sua defesa para a situação dos trabalhadores da fruticultura irrigada do Sertão do São Francisco, sabendo que o polo ali, Petrolina, Juazeiro, está entre os maiores polos de produção de mangas, de uvas e por aí vai do Brasil? Isso, vamos ver se você conhece a realidade do Sertão do São Francisco. E sobre desoneração fiscal, reduzir impostos, gente, pelo amor de Jesus Cristo, desde o governo Dilma de 2014, tem rodadas permanentes de desoneração fiscal como forma de supostamente incentivar empregos. Há no Brasil hoje 900 bilhões de reais de desoneração fiscal para as grandes empresas, sem acompanhamento de contrapartida, sem gerar emprego. Inclusive, Pernambuco adota também uma política de incentivo fiscal gigantesco para as empresas, não acompanha regra de ambiental, direitos trabalhistas, geração de emprego. Inclusive, a Stellantis, a fábrica lá de Goiânia, acabou de fechar um acordo com o Ministério Público do Trabalho de Pernambuco de pagar 1 milhão de multa porque não estava denunciando acidente de trabalho, não estava criando condições para evitar abuso, assédio moral, assédio sexual. Então, esse negócio de reduzir imposto para gerar mais emprego para empresários já é feito em Pernambuco, já é feito no Brasil desde 2014 e não gerou 1 grama de emprego. Fruticultura, São Francisco. Tempo, Eduardo Moura, resposta 4 minutos, valendo. A prova de que você é tão burro é que você faz uma pergunta para tentar pegar uma caixa de banana e você mesmo responde. É burro isso. Isso não é inteligente. Era para você fazer a pergunta e não dizer, não falar da manga e da uva. Aí você, porque a pergunta foi, você nem sabe o que é isso. Aí tu vai e diz o que é. Mesmo se eu não soubesse, eu ia dizer o que era, porque tu mesmo falou. Quer dizer, o cara não tem a inteligência sequer de fazer uma pegadinha. Claro, se eu fosse uma pessoa que caísse numa pegadinha sua.
Então, propostas para o pessoal da fruticultura. Eu não sei se você sabe quantas pessoas tem, tá? E qual é o grande problema deles. Mas vamos lá. A fruticultura, primeiro, que enfrenta um grande problema. Impostos muito altos. Esses impostos muito altos, inclusive, não só da exportação, mas também da importação de equipamentos, porque, infelizmente, este país não fabrica os equipamentos que são usados de ponta para o tipo de irrigação que é feita lá. Acho que você não sabe o que é uma BTL da vida. Tenho certeza absoluta que você não sabe o que é BTL. Depois eu te explico. Então, existe todo um custo que faz com que menos pessoas sejam contratadas e a condição de trabalho, neste ponto, é o que eu digo. Existem coisas que, se você fosse um pouco menos arrogante, você teria mais apoio das pessoas. Para mim, toda condição de trabalho que não é digna tem que ser combatida. Eu, Eduardo. Agora, eu tenho uma compreensão que não é uma compreensão militante, é uma compreensão pé no chão, de que para que eu dê uma condição melhor de trabalho, eu tenho que ter mais fiscalização, mas dar mais condição de que empresas e indústrias cumpram isso. Porque quando eu digo assim, ó, não, a pessoa que colhe a uva ou colhe a manga não pode estar no calor. Irmão, então ela tem que ir para Marte. É impossível. Tu sabia que tem uma regra dessa? Pois é. Você não sabe nem quais são as exigências que tem lá, amigo. Então você só faz decorar texto. Você decora texto e fala. Então, o pessoal da fruticultura, primeiro, concordo, tem que ganhar muito melhor. São 3 aí, Gabrielzinho? Concordo, tem que ganhar muito melhor. 4. São 4? Tem que ganhar muito melhor. Tem que ter uma condição de trabalho que seja mais segura. Só que para você ter uma condição segura de trabalho, você tem que ter EPI. Para você ter EPI, tem que ter investimento da empresa. Quanto paga de imposto uma empresa da fruticultura? Eu vou deixar você responder. Eu não sou burro feito você, eu não vou responder por você. Você é burro. Você bota uma caixa de banana e você mesmo responde. É uma inteligência raríssima. Quanto paga de imposto uma empresa da fruticultura? Qual é a margem de lucro dela? Hoje, quanto se exporta da manga? Sabe qual é a manga que é exportada dentro do Pernambuco? Não sabe, né? Tá. Sabe qual é a uva? Pois é, o turismo. Pronto. Turismo é uma coisa que ajudaria a fruticultura. O turismo é incentivado? Aí tua oportunidade dá pau em Raquel Lira. Mas não pode. Porque as estradas estão ruins desde o PSB. Sabe qual é a minha vantagem, parceiro? Eu não tenho rabo preso nem com o meu partido. Eu sento pau em tudinho. Pra mim, onde tem corrupto. Pra mim, corrupto devia ser pena de morte. Agora, e pra tu?